Atos 28, versículos 15 e 16, começando no 15, diz assim: E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Queremos. Pai amado, obrigado por tua palavra. Possamos agora encerrar o estudo do livro de Atos, que o Senhor possa nos ensinar e que nós possamos buscar, emular essas coisas que temos visto em nossas vidas. Isso aí nos pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar. Estamos na reta final não, no estudo final. Hoje nós vamos terminar o estudo de Atos, que nós começamos tanto tempo atrás, mas nós vamos ver então a quinta e última parte sobre a ida de Paulo a Roma. E como nós já vimos, Paulo ele apelou a César, ele se encontrou num momento jurídico muito delicado, e a única solução que ele tinha para que ele não fosse morto, humanamente falando, era apelar para César. Os judeus haviam bolado um esquema de levá-lo de volta para Jerusalém. No caminho havia uma emboscada planejada, e Paulo ficou sabendo disso, sabia da trama deles. Então ele apelou para César, e para César ele iria. Isso significava ir a Roma, porque César estava em Roma. Então hoje nós vimos que lá ele chegou finalmente em Roma, mas na ida de Paulo para Roma, Deus usou Paulo de várias formas, e nós temos visto nas últimas 3 semanas que Deus o usou como conselheiro, Deus o usou como alguém que trazia encorajamento, ânimo para as pessoas, e semana passada nós vimos que ele foi usado por Deus como um ajudante, um ajudador, alguém que ajudava de várias formas, tanto com suas habilidades naturais, assim como suas habilidades espirituais. Mas hoje vamos ver a última, quarta parte de como Paulo foi usado neste trajeto e na chegada para Roma. E Paulo foi usado como pregador. Ele foi usado como um pregador. O versículo 16 diz: E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Ou seja, os presos foram todos para a cadeia, né? Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então ele ficou em prisão domiciliar, e ele ficava com pelo menos um guarda, né? Falava aqui com o soldado, então sempre havia pelo menos um soldado que o guardava. Então ele não tinha liberdade, ele não estava solto, mas ele podia, em vez de ficar na cadeia, digamos assim, que não era lá muito confortável, foi lhe permitido ficar em casa. Mas essa prisão domiciliar de Paulo não o impediu de continuar o seu ministério. Então, olha comigo no versículo 17, o versículo seguinte, tá? Nós vemos aqui que Paulo começa o seu ministério em Roma, da mesma forma que ele começou todos os seus demais trabalhos, em todas as igrejas e os lugares que ele passou anteriormente. Ele sempre ia para quem? Primeiro, para os judeus. E em Roma ele não fez diferente. O versículo 17 fala: E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos deles, lhes disse. Então veja só, geralmente Paulo ele ia para as sinagogas, ele ia para onde havia os judeus. Havia lugares que Paulo ia onde não havia sequer uma sinagoga. Quando ele conheceu Lídia, por exemplo, não tinha sinagoga, porque a sinagoga tinha que ter um número mínimo de homens judeus e que estavam querendo se reunir pelo menos. E Lídia, naquele lugar, não tinha lá muito homem judeu querendo se reunir, então ela e as mulheres se reuniam na beira de um rio, e Paulo foi lá para eles. Mas geralmente ele ia para o judeu, ele ia para a sinagoga. Mas aqui, note que ele não foi, ele chamou, ele convocou. Depois de 3 dias, Paulo convocou os judeus. Por que ele convocou? Ele estava preso, ele não podia ir, mas ele podia receber na casa dele. Então, ele não deixou que a prisão o impedisse. Muita gente tenta colocar empecilho ou tenta dar desculpas do porquê não pode fazer o que tem que fazer no seu ministério para Deus. Eles vêm com desculpas ou aproveitam desculpas, não é? E existem motivos, muitas vezes, que a gente não pode fazer uma coisa de certa forma ou em certo tempo, mas nunca devemos deixar que as coisas nos impeçam de fazer a vontade de Deus. E só porque Paulo estava preso em prisão domiciliar, ele podia receber, foi o que ele fez. Ele convocou os judeus para se reunir com ele.
lhes disse, então ele falou o seguinte, aí na segunda parte do versículo 17: homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então Paulo estava de fato preso, ele estava na cadeia, não estava na penitenciária no sentido, mas ele estava preso. Ele não tinha liberdade de ir e vir, essa coisa toda. Ele estava na sua casa, né, que ele mantinha, e os soldados lhe guardavam, mas ele estava preso. E, mais uma vez, Paulo simplesmente repetiu o que era o costume dele, de primeiro ir para os judeus. Então, ele fez isso. E Paulo, a gente percebe aqui, pelo que ele falou, Paulo já desconfiava que talvez os judeus de Jerusalém haviam mandado um e-mail, um Twitter, postado no Facebook, alguma coisa a respeito da situação dele, né? E ninguém foi avisado em Roma, na realidade, porque no versículo 21 diz assim: então eles lhe disseram, então os judeus ouviram a história de Paulo e responderam dizendo: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui alguns dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Ele falou: então veio um pessoal para cá, mas ninguém veio dizendo nada a respeito de você, bem ou mal. E também não veio comunicado nenhum. Tá? Agora, o que chegou, é interessante, não chegou comunicado de Paulo. Agora, o que chegou na realidade foi a existência do cristianismo, essa tal chamada seita pelos judeus, o cristianismo. As novidades do cristianismo haviam chegado. A gente lê no versículo seguinte, no 22, que eles falam: no entanto, ou seja, eles disseram: olha, a gente não viu falar nada de você, não viu carta, não viu ninguém contando nada. No entanto, versículo 22, bem quisermos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Claro que esse se fala contra ela está se referindo ao universo, tá? Ao ecossistema, digamos assim, o judaico. Então, entre os judeus só se falava dessa seita. Paulo não havia ainda nesse momento indicado exatamente por que ele foi acusado e preso. Ele falou: eu não fiz nada contra a lei, eu não fiz nada contra os ritos paternos, ou seja, todo aquele ritual judaico. Ele falou: não fiz nada contra Israel, mas ele não falou o que foi que ele fez, ele falou o que ele não fez, e de fato ele não fez. Né? Então eles não sabiam ainda exatamente do que se tratava. Ele falou: a gente também vai falar de uma seita esse tal de cristianismo, e a gente quer saber o que você acha, porque todo mundo que fala da gente, que vem de viagem, passa por aqui, fala mal. Mais uma vez, reforçando do ponto, da perspectiva, do ponto de vista judaico. Então, o que fizeram foi que marcaram um dia para que Paulo pudesse explicar os seus sentimentos. Né? E é interessante evangelizar assim, você aguçar a sede, você despertar a sede do ouvinte. Né? Então, aqui, Deus já tinha encarregado de colocar uma curiosidade, um interesse. Paulo não precisou criar isso. Né? Mas é sempre bom quando há um interesse, há uma certa sede, uma curiosidade até, para que a pessoa ela queira ouvir. Porque não tem coisa pior do que você querer falar com alguém sobre alguma coisa que a pessoa realmente não tem o mínimo interesse em ouvir ou de falar. Então, no versículo 23 fala assim: e havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada. Ou seja, ele estava ficando com a pousada, não lugar, então eles foram para a pousada. Mais uma vez, ele não podia sair, não tinha liberdade necessariamente, tá? Mas ele podia receber, então ele recebia as pessoas. Tá? Essa questão de sair, não se sabe direito se ele poderia, por exemplo, sair com um soldado para o supermercado, comprar alimentos, não sabemos exatamente, ou se alguém teria que trazer para ele. Provavelmente ele era permitido uma certa liberdade para tomar conta do essencial. O que ele não podia fazer era sair por aí para dar uma volta, passear, tomar conta dos negócios dele, né? Porque ele estava na casa própria dele. Então, quem ia comprar alimento, preparar alimento, não tinha ninguém que fazer isso. Posteriormente, nós sabemos que Paulo teve ajuda, pessoas iam morar com ele, ajudantes dele que podiam fazer isso, né? Mas de todo modo ele não tinha liberdade plena, isso nós sabemos que ele não tinha.
os quais declarava, então assinalava um dia, muitos foram ter com ele na pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então veja só, eles queriam ouvir falar sobre essa seita, né? Eles só ouviram falar mal. Então Paulo aproveitou e começou então claramente aqui a pregar-lhes o Evangelho, usando a lei de Moisés, usando o profeta, mostrando o Messias no Velho Testamento como Cristo, ele era de fato o preenchimento da lei. É sempre bom, como eu falei, fazer isso. Uma forma que nós temos de despertar a curiosidade quando você está falando com alguém é fazer uma pergunta que é a pergunta praxe quando você vai evangelizar. A pergunta é essa: se você morresse hoje, você tem 100% de certeza que iria para o céu? Ou se você tem 100% de certeza que vai para o céu? Porque isso é uma pergunta prática, uma pergunta que a maioria das pessoas já pararam ou pensaram alguma vez, e não é muito difícil você jogar isso e a pessoa despertar uma curiosidade, porque a universalidade da morte é bem conhecida, todo mundo sabe que vai morrer. Então é algo que desperta a curiosidade. É bem diferente você chegar para alguém, às vezes acontece isso, você chegar para alguém e falar: você gostaria de ser crente? Isso daí, francamente, não desperta interesse de ninguém. Você gostaria de fazer parte da nossa igreja? Você gostaria? Não, isso daí realmente não aguça a sede de ninguém. Tá? E nós não estamos lá fora pregando igreja, religião, ou não estamos lá fora para encher a igreja. Quem enche a igreja é Cristo. Jesus falou: eu edificarei a minha igreja. Então, evangelização não é uma questão de você colocar pessoas dentro da igreja. Deus vai trazer as pessoas para dentro da igreja. E sabe uma coisa? Deus também tira essas pessoas da igreja também. Né? Então, ele traz, ele leva. Então, não cabe a gente estar forçando ninguém, né, para vir para a igreja e nem expulsando ninguém da igreja. Então, Deus se encarrega disso pessoalmente. Mas, uma vez que você desperta, você aguça a curiosidade do ouvinte, então fica fácil. Tanto aqui que Paulo ficou, fala aqui, desde a manhã até a tarde. Então ele passou várias horas mostrando para eles. Ele já tinha uma certa sede para conhecer sobre a seita. Então nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que despertar o interesse. E nada melhor do que a gente falar sobre a eternidade, sobre a certeza que as pessoas têm ou não têm. E uma vez que você capta o interesse da pessoa, às vezes você não capta, essa pessoa está tão bitolada nesse mundo, está com a vista nesse mundo, investir tanto nesse mundo, que francamente a pessoa não pensa. Quando é assim, você logo percebe. E o conselho que eu dou como pastor, como um evangelizador, se a pessoa não está interessada, não perca seu tempo. Se você começar a falar sobre isso, a pessoa vira em vez de querer ficar curiosa para ouvir de você o que a Bíblia fala sobre salvação, ela começa a querer convencer você do que é a versão daquela pessoa da salvação. Ou seja, se a pessoa não demonstra interesse, não leve adiante, porque isso vai perder o seu tempo. E existem pessoas que, em vez de você passar 30, 40 minutos, 1 hora com aquela pessoa discutindo, e ela sem querer ouvir, sem estar interessado no que você tem a dizer, você poder passar aquele tempo falando porque de fato está interessado, que foi preparado por Deus para receber o Evangelho. Tá? Então, eu já cometi esse erro várias vezes. Né? Muitas vezes quando eu vejo de cara que você não está interessado, eu abrevio, bom dia, passe bem, tchau. Às vezes você pensa que a coisa está indo de um certo modo, e quando você vai ver, você já passou 1 hora e você está numa discussão sobre um tema totalmente nada a ver com salvação. Pode até ser bíblico, né? Mas é sobre salvação. Eles querem discutir se Adão tinha umbigo, eles querem saber se o dedão do meio da estátua da visão de Nabucodonosor representa o Bill Gates ou não. Quer dizer, não tem nada a ver com salvação, você está perdendo o seu tempo. Tá? Então, uma vez que você despertou o interesse e a curiosidade, então isso já é um bom começo. Mas Paulo aqui, ele fez isso e nós devemos fazer isso, aproveitar o interesse. Né? Eu já tive situações em que eu pergunto para a pessoa se ela tem certeza se vai para o céu, e a pessoa falou, sabe uma coisa, eu estava pensando isso hoje. Já tive 1 ou 2 casos que a pessoa fala, eu orei sobre isso ontem. Eu falei, Deus, eu não tenho certeza, mostre-me. E no outro dia lá estava eu. Então existem casos bem preparados, outros casos nem tanto, mas devemos aproveitar todos eles. Mas no versículo seguinte, do 24 até o 27, nós temos algo que aconteceu com Paulo, que também acontece com a gente. O versículo 24.
E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Isso daqui é o síndrome do evangelizador. Alguns vão crer, outros não vão crer. Quem crê, creu. Quem não crê, não creu. O nosso trabalho é levar o evangelho. Nosso trabalho não é fazer a pessoa crer, mesmo porque a gente tem como fazer isso. Quem vai fazer isso é o Espírito Santo, que vai testemunhar junto àquela pessoa, e a pessoa vai aceitar ou vai rejeitar. Eles vão crer ou não vão crer. Não tem nada a ver com a gente. Nosso trabalho é ir, é pregar, é se apresentar de forma clara, né, de forma aceitável. É muito importante isso, quando a gente for, a gente de forma que não vá causar um obstáculo. Eu vou dar um exemplo aqui. O que você deve usar quando você vai evangelizar? Bom, depende. Eu não aconselho ir assim evangelizar. Por quê? Bom, você sai assim, em muitos lugares que nós vamos, descemos grota, sobe grota, entra em favela, você entra assim, as pessoas vão correr de você está criando uma certa distância. Tá? Então, como você deve ir? Bom, você deve ir de uma forma que não cria obstáculos. Também você não deve ir usando bermuda, um chinelo, uma camiseta regata e todo tão informal assim. Tá? Então existe uma certa forma de você se apresentar. Da mesma forma, se você for falar com pessoas de um certo nível educacional, não adianta chegar lá, eu não estou denegrindo, rebaixando pessoas de um menor nível educacional, mas você não quer chegar lá usando palavras grandes e pomposas e usar termos que vão, com certeza, fazer você parecer muito inteligente, mas que vão dissuadir, e a outra pessoa talvez nem entenda o que você está falando, ou vai criar um obstáculo. Então você quer usar uma linguagem, uma apresentação, tanto pessoal quanto o evangelho, usar exemplos que vão fazer sentido, que vão conectar com a sua audiência, com as pessoas com que você está falando. Paulo aqui, ele falou o quê? Ele procurava persuadi-los à fé em Cristo, tanto pela lei de Moisés, no versículo 23, como nos profetas, ou seja, eram judeus. Os judeus estavam muito bem cientes e muito bem ligados com a lei de Moisés, os profetas. Então ele buscou aquela conexão em comum. Nós podemos falar a mesma coisa, usando exemplos e jogando situações que vão conectar, que vão fazer sentido para aquela pessoa. Tá? Então, nós temos que ter cuidado para fazer isso. Versículo 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se dizendo, Paulo, esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Então, eles não concordaram, não houve uma unanimidade entre eles, uns sim, outros não. Então eles foram embora e, enquanto ao saírem, Paulo falou de saideira, digamos assim, ele falou o seguinte: vai este povo e dize, de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem de coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Tá? Então, muitas vezes o que acontece é isso: a pessoa com que você está falando está de ouvido fechado, está de olho fechado, está de coração fechado. O coração está duro, o ouvido está tapado, então não adianta você mostrar. Tem muitas vezes que a gente encontra isso. E o triste é que geralmente são pessoas religiosas, pessoas que deveriam saber melhor, mas você mostra a palavra de Deus. Você mostra aqui, ó, você fala, você explica, mas não adianta. Por quê? Porque eles fecharam o coração está duro. Eles acham, por exemplo, que salvação é pelas obras, eu tenho que fazer, eu tenho que perseverar, eu preciso, e pronto, acabou. É isso, e eu não vou mudar. Então você pode explicar, você pode mostrar, você pode fazer o que você quiser, o coração está endurecido, você não pode fazer nada. Nesses casos, como Paulo fez, o que foi que Paulo fez? Eles foram embora e Paulo falou isso daqui e deixou eles embora. Por quê? Porque não tem nada que a gente possa fazer. Uns criam, outros não. Alguns criam no que se dizia, mas outros não. Então, quem creu, bom. Quem não creu, Paulo fez a parte dele. Paulo estava em Roma, ele chamou, né? Só não foi porque ele não podia ir, mas ele chamou, pregou o evangelho, explicou, deu exemplos dos profetas, deu exemplo de Moisés. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouviu. Então, não pode fazer nada. Então, como sempre evangelizar, não há um consenso. Não é? O que acontece muitas vezes é quando você tem um grupo de pessoas e alguns podem crer, outros não. O que acontece é que muitas vezes os que não creem podem atrapalhar os que creem.
Você pode começar a querer interjeitar, trazer argumentos. Eu uma vez estava pregando aqui naquela escola ali, aquele Kaique do Benedito Bentes, e uma classe de uns 30, 40 alunos, estava pregando, estava indo bem. Aí de repente o professor da sala de aula, que se dizia cristão, crente, começou a falar e atrapalhar e colocar defeito na mensagem que eu estava trazendo, interjectando doutrinas malucas dele. E eu vi o problema, tinha muita gente ali, muitos jovens, e estavam ouvindo, você percebia que eles estavam conectados, a maioria, e eu tive que parar, virei para ele e praticamente mandei ele ficar quieto. Eu falei, olha, por favor, quem está falando aqui sou eu, sei que a classe é sua, eu estou aqui fazendo essa... Né? Ele se acalmou depois daquele e ficou quieto. Mas muitas vezes o que acontece é isso, é que alguém atrapalha a outra pessoa que quer ouvir. Então nós temos que, se for o caso, muitas vezes tentar, se possível, podar, nem sempre é possível. Mas isso tudo é o quê? É Paulo começando o seu ministério aos judeus em Roma. Paulo foi usado como um pregador. Então nós devemos também ser usados como pregadores. E temos que se concentrar em quem quer ouvir. Né? Se concentrar em quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, você não pode fazer nada. Então, deixe para lá e pode. Versículo 30, rapidamente, nosso último ponto de hoje. E Paulo começou, então, a primeira coisa, Paulo chegou em Roma, Paulo começou o ministério aos judeus, e Paulo continuou seu ministério para todos em Roma, não só para judeus, para todos em Roma. Versículo 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Então agora, todos quantos? Não era judeu, gentil, podia ser romano, não interessava. Né? Recebia todo mundo que queria ver, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo ele manteve sua casa aberta. Ele não podia ir, mas ele podia receber. Então a casa estava aberta para qualquer um que quisesse saber do Evangelho, saber das coisas de Deus, podia passar lá e Paulo os recebia. E foi nesse tempo que ele estava preso em Roma, nesses 2 anos, nesse tempo foi quando Paulo escreveu, ele recebia as pessoas, mas também escreveu várias epístolas, várias as cartas, por exemplo, aos Filipenses, aos Efésios, aos Colossenses, a Filemão. Essas cartas ele escreveu quando ele estava nesses 2 anos que ele passou aqui em Roma, preso. E ele ministrou de toda forma, ele ministrava através de carta, ele ministrava através da palavra pregada. Mas outra coisa interessante aqui para notar é que Paulo, ele era sustentado no seu ministério. Versículo 30, e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara. Uma coisa que é muito pertinente a alugar é que você tem que pagar. Paulo não podia trabalhar, porque ele estava preso. Então como é que ele se mantinha? Bom, ele se mantinha através de doações das igrejas, que enviavam sustento para ele poder ter sua própria habitação, poder alugar. Então havia essa questão do sustento. Ele não podia, outrora, quando Paulo antes de ser preso, ele se mantinha fazendo tendas, era a profissão dele, ele fazia tendas. Ele se mantinha. Agora aqui ele não podia fazer tenda, estava preso. Então ele era mantido por doações, né? Material, pessoal, também para o ministério. E hoje em dia eu sei que eu estou muito abusado dessa questão financeira, mas o ministério deve ser sustentado pelos irmãos, deve ser sustentado pelos crentes. E foi muito abusado e explorado, né? Tem muita igreja por aí que só prega isso, muita igreja que só quer saber receber dinheiro, muita igreja que comete abusos gravíssimos nessa área, igrejas onde não há transparência, onde não há honestidade, onde não é dado não é feita uma prestação de contas para com a igreja. Isso está errado, né? Isso está errado, mas é importante a gente ter uma responsabilidade, uma participação pessoal no sustento dos vários áreas de ministério, tanto da igreja local, quanto de missões. Né? Nós temos missionários, sustentamos, temos nosso trabalho aqui na igreja e temos todos que participar disso de forma correta e participante. Então, é aqui que terminamos. Lucas terminou o livro de Atos antes de Paulo ser julgado e obviamente executado. Tá? E ele termina aqui, mas Paulo seguiu preso. Ele seguiu preso até o término da sua vida. Né? E ele foi de fato executado por um capricho de César, do César. Por que um capricho? Porque, como ele mesmo fala, ele não tinha por que estar preso. Ele não cometeu crime algum.
Então, enquanto ele estava sendo preso, César, para agradar os inimigos e para a perseguição que ele fez aos crentes, ele mandou decapitar Paulo, mas nada que Paulo tenha feito de errado. O que Paulo fez de errado foi lá atrás, ele foi avisado, Deus disse, não vá para Jerusalém. Ele avisou, Paulo insistiu, e o resultado foi esse. Ele acabou perdendo sua vida, provavelmente precocemente, digamos assim. Ele poderia ter ficado solto, né? Mas não, ele foi preso, passou o resto da sua vida encarcerado e por fim foi executado por um capricho de um governante tirânico. Tá? Mas Paulo não deixou de servir a Deus, porque ficou preso, não deixou de servir a Deus pelos problemas que ele passou, as dificuldades que ele enfrentou, mas ele sempre buscou servir a Deus. Mas isso não cancelou a disciplina que ele recebeu de Deus por ter desobedecido gritantemente o que Deus queria que ele não fizesse. Então, apesar de ser das pilastras da fé, apesar de ter escrito a boa parte das epístolas, apesar de tudo isso, mesmo assim, eu diria, até por isso, o Moisés, aqui é muito dado, muito é cobrado. Então, a desobediência dele teve um peso muito maior em função do que ele foi dado, do que ele conhecia, da intimidade que ele tinha com Deus. Então, nós devemos todos, então, emular essas qualidades de Paulo e buscar ser usado, inclusive também como pregador. Se não me engano, não sei se foi Wesley ou Whitefield, não lembro direito, mas um pregador de outrora, ele foi proibido pela igreja, a igreja estatal, a igreja anglicana, proibiu de pregar nas igrejas. Não podia pregar nas igrejas, não podia pregar. Sabe o que ele fez? Ele foi para uma igreja onde o pai dele estava enterrado, era o dono daquela cova, digamos assim. Ele ficou em pé em cima do túmulo do pai e de lá ele pregou. Porque ele falou: isso aqui é a igreja, mas isso aqui pertence à minha família, é minha. Você não pode me impedir. E de fato ele pregou, e muita gente veio ouvir ele. Então, não vamos deixar que as dificuldades nos impeçam. Às vezes, doenças, circunstâncias, por exemplo, no carnaval, nós não saímos ontem devido à chuva. Então, existem circunstâncias que podem, digamos assim, pausar, que a gente possa, talvez, não fazer como queríamos, mas não ao ponto de a gente completamente abandonar e falar: bom, não vamos fazer isso porque as pessoas não querem ouvir. Não vou fazer isso porque você tem um problema? Paulo não podia ir? Então as pessoas iam a ele. Eu conheço uma pessoa numa igreja dos Estados Unidos, ela é cadeirante. Então é muito difícil para ela ir evangelizar. Então, sabe o que ela faz? Ela liga para as pessoas. Ela pede pessoas: você tem contatos? Me dê contatos que você tem, amigos, colegas, famílias, e me dê o nome, me dê o telefone, que eu ligo para eles e eu tento evangelizar a Cristo. E quando não tem contato, ela abre, na época, a lista telefônica e sai ligando e tentando levar pessoas a Cristo dessa forma. Né? Então, eu acho que eu quero perguntar o seguinte: qual a nossa desculpa? Qual a nossa desculpa para não ir? Então, Paulo não deixou desculpa, motivo algum impedir, e nós também devemos fazer isso, usados como pregadores do Evangelho, acima de tudo. Amém? E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado.